Eu vejo muitas pessoas, muitos devs, que eles são relutantes porque eles falam que, como é que eu vou saber como implementar o meu teste se eu nem sei ainda como o meu código vai ser, né? Eu nem sei o que eu vou fazer no meu código. Queria que vocês tentassem, como que vocês convenceriam essa pessoa a testar o TDD e também se essa concepção tá errada. Acho que pra pessoa fazer o código dela também tem que pensar um pouquinho de como ela vai fazer. Da mesma maneira, ela precisaria de pensar como ela vai fazer um teste, porque quando eu fazer um código, eu falo, o que eu espero que ele faça? Então, o teste, ela faria a mesma coisa. O que eu espero que isso faça? É um bom argumento. Uma coisa também, eu até faço um paralelo aqui com as artes, né? Na escrita, por exemplo, tem muitos autores que quando eles começam a escrever, eles usam aquele método jardineiro, né? Quem é fã de Game of Thrones sabe que o George R. Martin, ele escreve dessa forma. Então, ele não planeja o que ele vai escrever. Ele simplesmente deixa a história, né, se autoguiar. E aí, tem outros autores que eles planejam cada etapa da história e depois escreve. E muitas vezes, agora voltando pra programação, eu acho que nós devs, a gente somos muitos jardineiros, né? E aí acho que o TDD, ele vem pra mudar um pouco, porque ao invés de você ficar codando, aí você lembra, putz, esqueci o campo de CPF aqui na minha API que eu tô construindo. Aí você tem que ir lá alterar o código. Aí você testa de novo e descobre que você esqueceu outra coisa. Aí você volta lá e altera. Então acho que a ideia é você pensar tudo nisso antes de você começar a codar, né? É que nem quando a gente tá aprendendo lá na faculdade, no curso, que o pessoal fala assim, olha, você tem sempre que programar com um papelzinho do lado, que você tem que saber o que você vai usar, o que você quer, e um teste mesmo ali de como que o seu código vai funcionar. Quando o pessoal vai desenvolver, eles têm que ter também um pouquinho pensando o que espera, senão é bem claro que a pessoa talvez não entendeu o que tinha que fazer. Que aí puxa um pouco, tipo, ó, se você não entendeu a regra de negócio que você vai construir, não tem por que você começar. Volta naquilo que a gente tava falando, né, de forçar o planejamento da sua implementação. Você garante um código mais limpo, garante que você tá seguindo os melhores padrões, porque você tá pensando mais sobre aquilo, você tá voltando, fazendo de novo, né? É até legal que quando a gente pega sobre essa parte da implementação dentro do time, meio que é importante a gente analisar o contexto. Acho que o contexto ele vai dizer muito dentro dessas implementações das metodologias e tal. E o ágil ele é basicamente sobre implementar e testar. Então, por exemplo, o TDD ele vem com a premissa de diminuir bugs a custo de 15% ali em média da sua velocidade. Só que o seu time tem um problema com bugs? Ou será que o seu time ele produz menos bugs com produzindo as histórias ali, utilizando um BDD, com um entendimento melhor entre o time de negócio e o time de desenvolvimento? Se o entendimento da galera tá bom e eles estão conseguindo desenvolver e isso tá gerando poucos ou nenhum bug, então o BDD acaba servindo melhor para aquele time, né? Agora, se o time produz muitos bugs, então talvez seja necessário a gente voltar na base do Scrum e se adaptar. O primórdio ali do Scrum, ele vem sobre adaptação, né? Então, quando o time se adapta e vê, olha, estou com muitos bugs, o que a gente pode fazer, né? E nessas horas é muito importante a gente ter domínio sobre essas metodologias e o que a gente pode fazer, porque uma implementação de uma metodologia TDD num time que tem muitos bugs pode ajudar bastante, né? Assim como um time que tem pouco entendimento do negócio, um BDD pode ajudar bastante também, basta saber como a gente aplicar. Bom, você falou um negócio ali que eu estranhei, assim, reduz em 15% a velocidade do time, mas isso aí é uma métrica ruim, né? Assim, como é que é essa compensação aí? É isso mesmo? Então, depende. Se a gente tá falando de 15% de redução na velocidade, tudo depende do quanto de bug a gente vai reduzir. Se a gente tem um índice de bugs, por exemplo, cada 2 histórias a gente gera um bug, por exemplo, o índice de bugs ele tá alto, a gente vai ter muitos bugs. Então, se a gente conseguir reduzir 30% disso, já é um ótimo ganho, né? Então, a média de diminuição de bugs que a proposta do TDD traz pra gente é de em torno de 20 a 30%. Então, você gasta 15, mas você ganha de 20 a 30 em bugs. Então, tudo depende, né, do quanto de bugs você tem. E não só a quantidade, até pra galera não ver de forma genérica, ver um número alto e falar, não, precisamos implantar o TDD. Às vezes você tem 200 bugs no sistema. E os 200 vão ser, o texto tá 1 pixel pra esquerda, o título tá um pouquinho pra direita, esse aqui não tá exatamente alinhado. Então, assim, se a gente vai falando de bugs de baixa severidade, então nem sempre esse ganho vai se justificar só por uma diminuição desse número. Então é importante a gente tomar em consideração 2 fatores, que é a quantidade e a severidade desses bugs. A importância de calcular esses números, né? Porque se você não tem isso aí, essas métricas pra você poder provar, vai ser difícil você mostrar o valor de forma subjetiva. E outra coisa também, quando o sistema é pequeno, né? Maravilhoso, você tem poucos bugs, você tem um código pequeno. Só que pensando um pouco em escalabilidade, quanto maior o sistema ficar,
mais bugs você poderia ter e seria mais demorado, porque pensa, o desenvolvedor vai ficar lá horas e horas procurando, investigando o que tá acontecendo, que aquilo ali ficou errado. E a boa prática que o TDD meio que obriga, que a gente comentou, que é fazer as coisas pequenininha, ela evita esse tipo de coisa. Então você pensa também, um sistema legado, um time de sustentação com o pessoal que acabou de pegar ele. É muito mais fácil pra pessoa que tá chegando também entender como que as coisas funcionam e fazer um ajuste, caso seja necessário, ou fazer alguma implementação de alguma feature nova, que ela vai se encaixar melhor do que numa coisa que seria ali enorme. O que você tá querendo dizer, então, que o teste, ele também é uma documentação, né, do seu projeto. Interessante isso que o Jonathan falou. Vou trazer uma frase aqui que diz assim que se os programadores não estão interessados no domínio, eles aprendem apenas o que a aplicação deve fazer e não os princípios por trás dela. Então, o software útil ele pode até ser desenvolvido dessa maneira, mas o projeto nunca vai chegar num ponto onde as funcionalidades mais poderosas surgirão como desdobramento natural das funcionalidades existentes, porque os programadores não aprenderam o princípio que está por trás ali, a regra de negócio. E esse é um livro do Eric Evans, que é um livro famosíssimo também, de uma outra sigla super parecida aqui, que é a DDD, que é o Domain Driven Design. Vai ficar difícil decorar tudo, hein? DDD é 31, como é que é? Esse Domain Driven Design, agora, quando a gente fala de design nesse caso, para ficar bem claro, assim, o design é o projeto, é o que você está pensando para arquitetura, é como você está desenhando o seu sistema ali, né? E se você está fazendo uma arquitetura, um sistema orientado pelo seu domínio, esse domínio, no caso, é o que a gente vem falando aqui da lógica de negócio, é o que a gente vem falando aqui que o BDD ajuda a gente, aproxima os times de desenvolvimento e negócio, né? Porque um domínio, né? Naquela coisa onde o desenvolvedor cria uma tabela usuário. O que representa esse usuário? O usuário, se você tiver numa aplicação de uma faculdade, pode ser um aluno, pode ser professor, pode ser secretário, pode ser qualquer coisa. Então, usar termos comuns entre o time de desenvolvimento e o time de negócio é um pouco do que defende o DDD. Tem até eles têm um conceito lá de linguagem ubíqua que defende muito isso e funciona bem, né? Assim como o Jonathan deu alguns exemplos aí agora também, né?